Bem-vindos ao segundo episódio emocionante da série, As Aventuras de Carlos o Caminhoneiro. Após sobreviver a uma noite de terror inexplicável em sua jornada anterior, nosso destemido motorista de estrada se encontra mais uma vez no centro de eventos extraordinários e perigosos. Neste novo capítulo da saga de Carlos, acompanhamos nosso protagonista em uma viagem que começa de forma rotineira, mas rapidamente se transforma em um pesadelo de proporções inimagináveis. O sol da tarde lançava raios dourados sobre a rodovia quando Carlos avistou o posto de gasolina à beira da estrada. Após a noite de terror que havia enfrentado, a visão de algo tão mundano como um posto trouxe um alívio inesperado. Ele manobrou seu caminhão para o acostamento, decidindo que uma pausa seria bem-vinda. Enquanto abastecia, Carlos não pôde deixar de refletir sobre os eventos surreais da noite anterior. As palavras do misterioso senhor idoso ecoavam em sua mente. Todo pesadelo tem um fim, e com ele vem o aprendizado. Ele se perguntava que lições poderia tirar daquela experiência aterrorizante. Foi nesse momento de introspecção que o destino decidiu intervir. Um carro esporte vermelho entrou no posto em alta velocidade, freando bruscamente próximo às bombas. Do veículo, emergiu uma visão que fez o coração de Carlos acelerar. Uma mulher de beleza extraordinária, com longos cabelos castanhos que dançavam ao vento. Seus olhos se encontraram, e por um instante, o mundo pareceu parar. A mulher sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto preocupado, e se aproximou de Carlos. Com licença, ela disse, sua voz melodiosa carregada de um leve sotaque que Carlos não conseguiu identificar. Você entende de carros? O meu começou a fazer um barulho estranho e a perder potência. Carlos hesitou por um momento. A noite anterior o havia deixado cauteloso com estranhos na estrada. No entanto, algo no olhar sincero da mulher o fez reconsiderar. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos que tocou algo profundo dentro dele. Posso dar uma olhada, respondeu ele, surpreendendo-se com sua própria disposição em ajudar. O rosto da mulher se iluminou com um sorriso de alívio. Muito obrigada. Meu nome é Laura. Estou voltando de uma viagem de negócios e não posso me atrasar para uma reunião importante. Enquanto Carlos examinava o motor, Laura falava animadamente sobre seu trabalho como executiva em uma empresa de tecnologia. Sua paixão era contagiante, e Carlos se viu compartilhando detalhes de sua própria vida como caminhoneiro. Deve ser emocionante, Laura comentou, seus olhos brilhando com genuíno interesse. Todas essas estradas, as paisagens diferentes. Mas não se sente sozinho às vezes? A pergunta pegou Carlos de surpresa. Ele parou por um momento, refletindo. Às vezes, admitiu, mas há uma liberdade na estrada que não encontro em nenhum outro lugar. Entendo. Cada um encontra sua liberdade de uma forma diferente, não é? Enquanto conversavam, Carlos identificou o problema no carro de Laura. É o alternador, ele explicou. Está falhando. Você conseguirá chegar à próxima cidade, mas precisa ser substituído o quanto antes. Não sei se encontrarei um mecânico a essa hora. Foi então que Carlos tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Posso te dar uma carona até a próxima cidade, ele se ofereceu, surpreso com suas próprias palavras. Lá você encontrará um mecânico e poderá resolver o problema do seu carro. O rosto de Laura se iluminou com um sorriso radiante que fez o coração de Carlos pular uma batida. Sério? Você faria isso por mim? Não sei como agradecer. Enquanto Laura pegava sua bolsa e fazia arranjos para o reboque de seu carro, Carlos se perguntava se estava fazendo a coisa certa. A noite anterior o havia ensinado a ser cauteloso, mas algo em seu coração dizia que podia confiar em Laura. Com Laura instalada no banco do passageiro, Carlos deu partida no caminhão. O sol agora estava alto no céu, banhando a estrada com uma luz dourada que parecia promissora. Enquanto deixavam o posto para trás, Carlos não podia imaginar que esta decisão aparentemente simples de ajudar uma estranha estava prestes a lançá-lo em outra jornada extraordinária. A conversa fluía facilmente entre eles, como se fossem velhos amigos se reencontrando após anos de separação. Laura contava histórias engraçadas de suas viagens de negócios, e Carlos compartilhava algumas de suas experiências mais inusitadas nas estradas. À medida que as horas passavam, Carlos sentia algo crescer dentro dele. Era uma sensação quente, reconfortante, algo que ele não experimentava há muito tempo. Estava se apaixonando, e rápido. Laura parecia sentir o mesmo. Seus olhares se prolongavam, seus sorrisos se tornavam mais frequentes e calorosos. Havia uma eletricidade no ar,
uma tensão palpável que crescia a cada quilômetro percorrido. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Carlos percebeu que não queria que essa viagem terminasse. Ele olhou para Laura, admirando como a luz do pôr do sol realçava sua beleza. Sabe, ele disse, sua voz mais suave do que pretendia. Acho que nunca conheci alguém como você, Laura. Ela sorriu, um rubor suave tingindo suas bochechas. Nem eu, Carlos. Essa viagem, parece que o destino nos uniu por algum motivo. Naquele momento, enquanto o caminhão seguia pela estrada banhada pela luz dourada do crepúsculo, Carlos sentiu que estava no limiar de algo maravilhoso. O terror da noite anterior parecia um sonho distante, substituído pela promessa de um novo começo. Mal sabia ele que as sombras da noite que se aproximava traziam consigo horrores ainda maiores do que os que ele havia enfrentado. A estrada à frente, tão convidativa sob a luz do dia, logo se revelaria um caminho para o pesadelo mais terrível de sua vida. Mas por enquanto, neste breve momento de felicidade e esperança, Carlos permitiu-se sonhar com as possibilidades que Laura trazia para sua vida. O amor florescia, rápido e intenso, como as últimas cores vibrantes do pôr do sol antes da escuridão total. A noite se aproximava, trazendo consigo segredos, perigos e revelações que testariam não apenas a nascente conexão entre Carlos e Laura, mas também os próprios limites da sanidade e sobrevivência humana. A noite caiu rapidamente, engolindo a estrada em uma escuridão quase palpável. Carlos, ainda embriagado pela presença de Laura, mal notou quando ela sugeriu sutilmente um desvio por uma estrada secundária. Conheço um atalho, ela disse com um sorriso que agora, em retrospecto, parecia carregado de segundas intenções. O caminhão adentrou uma floresta densa, os faróis cortando a escuridão como facas. Laura ficou mais silenciosa, checando frequentemente o celular. Carlos, imerso em seus pensamentos românticos, interpretou mal o nervosismo dela. Está tudo bem? Perguntou ele, preocupado. Sim, só, ansiosa com a reunião, respondeu Laura, seu sorriso não alcançando os olhos. De repente, luzes fortes iluminaram a cabine do caminhão. Carlos, cego momentaneamente, perdeu o controle do veículo, que derrapou na estrada de terra. Antes que pudesse reagir, viu-se cercado por vários carros e homens armados. O que está acontecendo? Gritou Carlos, o pânico crescendo em sua voz. Foi então que Laura revelou sua verdadeira natureza. Com um movimento fluido, ela sacou uma arma da bolsa, apontando-a para Carlos. Seu rosto, antes gentil e cativante, agora exibia uma frieza calculista. Saia do caminhão, Carlos, ordenou ela, sua voz desprovida da suavidade anterior. Atordoado e confuso, Carlos obedeceu. Ao sair da cabine, foi imediatamente agarrado por dois homens corpulentos. A realidade da situação o atingiu como um soco no estômago. Ele havia caído em uma emboscada. Laura se aproximou, seus saltos altos esmagando o cascalho sob seus pés. Você foi muito útil, Carlos, disse ela, um sorriso cruel brincando em seus lábios. Sua carga é bastante valiosa, sabia? Mas, eu pensei. Carlos gaguejou, ainda incapaz de processar a traição. Oh, querido, Laura riu, um som que agora parecia gelado e cruel. Você realmente achou que alguém como eu se interessaria por um simples caminhoneiro? Você foi apenas um meio para um fim. As palavras dela cortaram mais fundo que qualquer faca. Carlos sentiu seu coração se despedaçar, a dor da traição misturando-se ao medo do que estava por vir. Levem-no para o galpão, ordenou Laura aos seus capangas. Temos que garantir que ele não cause problemas enquanto descarregamos a mercadoria. Carlos foi arrastado em direção a um galpão sombrio que ele não havia notado antes, camuflado entre as árvores. A última coisa que viu antes de ser empurrado para dentro foi Laura supervisionando a abertura do trailer de seu caminhão, seus olhos brilhando com ganância à luz dos faróis. A porta do galpão se fechou com um estrondo metálico, deixando Carlos na escuridão, sozinho com seus pensamentos atormentados e o som distante de sua carga sendo saqueada. A noite, que havia começado com tanta promessa, agora se desenrolava como um pesadelo do qual ele não conseguia acordar. A escuridão do galpão era opressiva, quebrada apenas por finos feixes de luz lunar que se infiltravam por frestas no telhado enferrujado. Carlos, amarrado a uma cadeira, tentava em vão se libertar das cordas que cortavam sua pele. Laura entrou, seguida por 3 homens de aparência ameaçadora. A luz de uma lanterna iluminou o rosto de Carlos, revelando seu desespero. Então, Carlos, Laura começou, sua voz fria como gelo,
onde está o resto da carga? Está tudo no caminhão. Um dos homens, um sujeito careca com uma cicatriz no rosto, se aproximou ameaçadoramente. O chefe disse que haveria mais. Muito mais. Laura fez um gesto e o homem desferiu um soco no estômago de Carlos, fazendo-o ofegar de dor. Não minta para nós, sibilou Laura. Sabemos que há uma carga extra. Onde você a escondeu? Eu juro, Carlos arquejou, lutando para respirar, não sei do que estão falando. O interrogatório continuou por horas. Carlos foi submetido a uma série de torturas, socos, choques elétricos, privação de água. Seu corpo doía, sua mente gritava por alívio, mas ele não tinha as respostas que eles buscavam. Em um momento de lucidez entre as ondas de dor, Carlos percebeu a ironia cruel de sua situação. Há apenas algumas horas, ele estava sonhando com um futuro ao lado de Laura. Agora, ela supervisionava sua tortura com olhos frios e indiferentes. À medida que a noite avançava, a frustração dos bandidos crescia. Laura passeava pelo galpão, sua impaciência evidente em cada passo. Isso não está nos levando a lugar nenhum, ela finalmente declarou. Talvez precisemos de métodos mais persuasivos. Ela fez um sinal e um dos homens trouxe uma maleta. Carlos observou com horror quando ela abriu, revelando uma série de instrumentos que pareciam saídos de um filme de terror. Última chance, Carlos, Laura disse, selecionando uma ferramenta particularmente assustadora. Onde está a carga extra? Carlos, exausto e desesperado, reuniu suas últimas forças. Pela última vez, não existe carga extra. Vocês cometeram um erro. O rosto de Laura se contorceu em uma máscara de fúria. Ela ergueu a mão, pronta para iniciar uma nova rodada de tortura, quando um som distante a fez parar. Era um uivo. Longo, profundo e arrepiante. Por um momento, todos no galpão ficaram imóveis. O uivo soou novamente, mais próximo desta vez. Que diabos é isso? Um dos bandidos murmurou, o medo evidente em sua voz. Provavelmente só um lobo. Ignorem e vamos continuar. Mas antes que ela pudesse retomar a tortura, um estrondo ensurdecedor sacudiu o galpão. A porta de metal foi arrancada de suas dobradiças como se fosse feita de papel. Na abertura, iluminada pela luz da lua, estava uma figura que fez o sangue de todos gelar. Era grande demais para ser um homem, coberto de pelos, com garras afiadas e olhos que brilhavam com uma fome primitiva. O pânico se instalou instantaneamente. Os bandidos, esquecendo-se completamente de Carlos, sacaram suas armas e começaram a atirar freneticamente contra a criatura. Mas as balas pareciam apenas irritá-la. Com um rugido que fez as paredes do galpão tremerem, o lobisomem avançou. A escuridão da floresta engolia os gritos desesperados dos fugitivos. Carlos, com o corpo dolorido da tortura, corria cegamente entre as árvores, guiado apenas pelo instinto de sobrevivência. Atrás dele, os uivos do lobisomem se misturavam aos gritos aterrorizados dos bandidos. O som de galhos quebrando e gritos abruptamente silenciados ecoava pela mata. Carlos podia ouvir a criatura se movendo, rápida e implacável, abatendo os bandidos um por um. Cada grito cortado era seguido por um momento de silêncio sepulcral, antes que a caçada recomeçasse. Exausto e desorientado, Carlos tropeçou em uma pequena clareira. Ali, encontrou dois dos bandidos, incluindo o homem de cicatriz que o havia torturado. Estavam feridos e desesperados. Ajude-nos! Gritou um deles ao ver Carlos. Antes que Carlos pudesse reagir, o lobisomem irrompeu na clareira. Com uma velocidade aterradora, a criatura atacou. Carlos assistiu, paralisado de horror, enquanto a besta dilacerava os homens. Seus gritos de agonia foram breves, logo substituídos pelo som nauseante de ossos sendo triturados. Aproveitando a distração do monstro, Carlos fugiu novamente para a densidade da floresta. Seu coração batia freneticamente, a adrenalina mascarando a dor de seus ferimentos. Foi então que ouviu um choro familiar. Escondida atrás de uma grande rocha, estava Laura. Seu rosto, antes belo e confiante, agora estava contorcido de medo e desespero. Carlos, ela sussurrou, seus olhos suplicantes. Eu sinto muito por tudo. Por um momento, Carlos hesitou. Parte dele queria ajudá-la, lembrando-se dos momentos de conexão que haviam compartilhado. Mas outra parte, endurecida pela traição e tortura, o alertava para não confiar nela novamente. Antes que pudesse tomar uma decisão, um rosnado baixo ecoou atrás deles. O lobisomem havia encontrado sua presa final.
Laura gritou, um som agudo de puro terror. Carlos, agindo por instinto, se jogou para trás de uma árvore grossa. O lobisomem avançou, ignorando completamente Carlos, sua atenção totalmente focada em Laura. O que se seguiu foi uma cena de horror indescritível. Carlos fechou os olhos, mas não pôde bloquear os sons terríveis do ataque. Os gritos de Laura foram abruptamente silenciados, substituídos pelos sons bestiais da criatura se alimentando. Aproveitando a distração do monstro, Carlos reuniu suas últimas forças e correu. Ele se movia o mais silenciosamente possível, seu coração ameaçando explodir no peito. Cada som na floresta o fazia sobressaltar, temendo que o lobisomem estivesse em seu encalço. As horas se arrastaram. Carlos continuou se movendo, guiado apenas pela luz fraca da lua que ocasionalmente penetrava o dossel da floresta. Exausto, ferido e em choque, ele finalmente avistou as luzes distantes da estrada. Quando os primeiros raios de sol tocaram o horizonte, Carlos emergiu da floresta. Seu caminhão ainda estava lá, uma visão surreal de normalidade após a noite de pesadelo. Tremendo incontrolavelmente, ele entrou na cabine e ligou o motor. O familiar ronco do caminhão trouxe uma onda de alívio tão intensa que lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Enquanto dirigia de volta à civilização, Carlos lutava para processar tudo o que havia acontecido. A traição, o horror sobrenatural, as mortes, tudo parecia um pesadelo distante à luz do dia. Nos dias e semanas que se seguiram, Carlos se viu assombrado pelas memórias daquela noite. Ele era o único sobrevivente, o único que conhecia a verdade sobre o que havia acontecido na floresta. As autoridades encontraram os corpos mutilados dos bandidos, atribuindo os ataques a um animal selvagem. A história de Carlos sobre sua abdução e fuga foi aceita, embora ele tenha omitido os detalhes sobrenaturais, sabendo que ninguém acreditaria. À medida que voltava à sua rotina de caminhoneiro, Carlos carregava consigo as cicatrizes físicas e emocionais daquela experiência. Ele se tornou mais cauteloso, mais reservado, mas também mais consciente da fragilidade da vida e da existência de forças além da compreensão humana. A estrada se estendia diante dele, como sempre, mas agora Carlos a via com novos olhos. Cada viagem era uma afirmação de sua sobrevivência, cada amanhecer uma vitória sobre os horrores da noite. E embora estivesse sozinho com seus segredos, Carlos encontrou uma nova força dentro de si, forjada nas chamas do terror e da adversidade. O caminhão seguia em frente, levando Carlos para um futuro incerto, mas com a certeza de que ele havia enfrentado o inimaginável e sobrevivido para contar a história. Mesmo que fosse uma história que o mundo nunca estaria pronto para ouvir. Se esta história gelou seu sangue e fez você olhar por cima do ombro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos que vão te fazer dormir com as luzes acesas.